Que hoje a gente vai falar de uma construção de um cardápio, né? E cardápio que eu quero dizer é com quais produtos você trabalha, qual é o mix de produtos que você trabalha, tá? Não tem uma resposta certa, mas tem um caminho. E depois a gente vai falar de ficha técnica, tá? Que eu tenho certeza que quase ninguém aí fez ficha técnica de cada produto que trabalha. A formação do cardápio, dos doces que a gente vai oferecer, eles são de extrema importância para que o nosso negócio funcione, tá? E eu sei que a maioria que está aí, se não 99%, já tem um cardápio pronto. E nesse cardápio tem 457 doces diferenciados que vocês ficam loucas com isso. Tô falando alguma mentira? Tô falando verdade, né? Então, a gente vai falar aqui para quem vai começar um cardápio do absoluto zero, tá? E para vocês que já têm um cardápio montado, que foi o meu caso, vou contar essa história para vocês entenderem, e que vocês precisam reformular, tá? Porque de tempos em tempos o cardápio ele é flexível, ele tem que ser reformulado, ele tem que ser revisto, porque às vezes tem um doce que já não dá mais tão lucro, tem um doce que não é mais tão pedido, mas que você mantém ali, e às vezes vem um pedido dele, você tem que parar a tua produção para fazer ele, entendeu? Então isso a gente tem que olhar sempre, a gente sempre tem que ficar de olho. Rindo de nervoso, adoro! Então bora lá. Como que eu comecei, tá? Eu comecei do nada na confeitaria, sem planejamento nenhum, mas eu tinha uma familiaridade com brigadeiro, tá? Então eu comecei com brigadeiro, porque era um doce que bem ou mal eu sabia fazer, tá? De cara eu não dominava todas as técnicas, e esse é um primeiro ponto muito importante para você escolher os produtos que você vai trabalhar, é você saber dominar aquele produto, para você não correr risco de ter perda de insumo, de você ficar nervosa na produção, de você entregar algo bom para o seu cliente e o cliente enxergar em você, pô, essa pessoa sabe o que está fazendo, entendeu? Então eu comecei com brigadeiro e fui fazer alguns cursos e tal. De início, eu só vendia brigadeiro, só. E as pessoas me procuravam para brigadeiro. E eu tinha um fluxo, tá? Intenso de pedidos. Para festa, o cento. E quando vinha datas sazonais, eu fazia kit. Então, era kit de brigadeiro para Páscoa, kit de brigadeiro para Dia dos Professores. Tudo girava em torno de brigadeiro. Só que eu entrei numa onda, que é a onda que todo mundo surfa, tá? E às vezes se afoga, que era o seguinte, eu queria oferecer todo tipo de doce para festa que o cliente me contratasse, tá? Então, eu comecei a fazer tudo que é curso que vocês possam imaginar. Então, do brigadeiro, que eu conseguia ter uma organização planejada e eu entendi o que eu estava fazendo, eu incluí no meu cardápio, tá? E esse cardápio, que era de uma página, ele foi parar em 6 páginas, tá? Era loucura. É o que a gente chama aí de confeiteira maravilha, é isso mesmo, tá? Quase que não vem mais vir, que bom que você veio. Então, do brigadeiro eu fui para naked cake, bolo de pasta americana, bolo de chantilly, pirulito, cake pop, cupcake. E era assim, sabe quem definiu o meu cardápio? Não era eu, era o cliente. Porque o cliente fazia assim, ó, eu tenho certeza que vocês passam por isso. Oi, Dani, tudo bem? Então, você faz quindim? Isso aconteceu, tá? É uma história real. Oi, Dani, você faz quindim? Eu nunca tinha feito quindim na minha vida, tá? E aí, o que eu falei? Faço quindim. Fiz uma precificação que estava errada, porque eu não tinha a mínima noção de quindim. Eu não sabia quanta receita rendia. E eu ia lá oferecer quindim. Então, quem estava definindo o meu cliente, quem estava definindo o rumo da minha empresa, quem estava definindo o meu cardápio, o rumo da minha empresa, era o meu cliente. Porque a cada doce que ele me ligava e perguntava se eu fazia, eu dizia que sim. Porque na minha cabeça, eu não podia negar um doce, porque eu ia perder dinheiro. Só que isso não é perder dinheiro e a gente vai falar disso mais pra frente, tá? E eu sei que vocês passam isso, tá? Eu consigo ver vocês balançando assim a cabeça, tipo, eu faço, tá? Eu sei, tá? Não vem me enganar não, beleza? Então, eu entrei numa onda de querer fazer tudo, tá? Tá errado querer fazer tudo? Não. Desde que eu tenha uma equipe, um espaço,
tá? E um apoio para querer fazer tudo, que é o que a gente vê em grandes confeitarias, tá? Por exemplo, vocês devem conhecer a Mariana Perdomo, que ela fica lá em Brasília, se eu não me engano. A Mariana Perdomo, ela tem uma confeitaria, ela tem equipe, ela deve ter para lá de 50 pessoas trabalhando com ela. Então, no cardápio da confeitaria dela, ela consegue colocar bolo de pote, bolo em fatia, na taça, pedacinho do céu, e vai lá, vai cone, vai bolo, vai tudo, porque ela tem uma equipe, tá? E uma equipe treinada para trabalhar com esse tanto de doce. A Dani aqui e você aí trabalha em casa, sozinha. E aí, a gente vai entrando nesta bola de neve, só que a gente não percebe que a gente não tem capacidade de produção, a gente não tem mal um espaço, porque a nossa cozinha é aquela tripinha que tem só uma bancada e os doces vão parar o quê? Na mesa da sua sala de jantar. E onde que vocês jantam? No sofá, entendeu? Então, tem muitas coisas que a gente tem que avaliar quando a gente monta o cardápio, tá? Quando eu me vi com esse cardápio com 6 páginas, o que aconteceu? O que acontece quando você se vê num cardápio tão extenso que você não sentou antes com uma cabeça empreendedora e definiu assim, eu vou trabalhar com esse produto ou com esse produtinho aqui, tá? Ou um conjuntinho que eu consiga dar conta, tá? Você se vê numa bola de neve, sobrecarregada, achando que você não dá conta, que você é incapaz, que você é sem desistir, tá? Só que, antes da gente desistir, a gente tem que parar e entender o que a gente está fazendo com o nosso negócio, tá? É lindo a gente saber todo tipo de doce, tá? É lindo a gente ter esse conhecimento, ok, mas para trabalhar no dia a dia, a gente tem que ter uma cabeça focada para o negócio, porque senão a gente não cresce, senão a gente dá murro em ponta de faca e a gente para no caminho, entendeu? Quando eu entrei nessa estafa, que eu vi que quem estava tomando o rumo da minha empresa era o meu cliente, eu falei, para, Dani, porque senão daqui você não passa, tá? Daqui você não cresce. E é isso que a gente tem que fazer, entendeu? O que eu fiz com o meu cardápio, que é o que eu acredito que vocês tenham aí, um cardápio extenso, quando vocês mandam fazer o cardápio de vocês, né? Do ano inteiro de Páscoa, vai lá, ó, vocês pagam um bando de página, porque vocês têm, ó, uma confeitaria enorme, Mariana Perdomo, dentro de casa com uma funcionária que é você, entendeu? Todinha, né? Tô descrevendo vocês, eu sei, gente. Sei. É assim, ó, tô entrando na mente. O que eu fiz? Eu tive que reformular, tá? Reformular o meu cardápio. Como que eu fiz essa reformulação, tá? E aí, ó, anota aí pra você lembrar depois, beleza? Quando vocês têm, então, dupla jornada, que vocês trabalham numa empresa e depois trabalham para você mesma, é impossível, tá? E isso é uma coisa que tem que dar um sacode em vocês, porque isso às vezes tá na sua cara, mas você não consegue enxergar. Precisa alguém falar, entendeu? Como alguém precisou falar para mim lá atrás, beleza? Então, ó, o que eu fiz? Eu peguei todo o meu cardápio de doces e comecei a analisar, tá? Então, analisei. Primeiro eu tirei os menos lucrativos e para isso você precisa saber precificação, isso a gente vai falar em outra live, tá? Mas tão importante quanto pagar um curso de doce, um curso meu, por exemplo, você também precisa ou pagar um curso de precificação ou estudar na internet que tem muito conteúdo, beleza? Parou com esse papo de entrar em live e perguntar qual é o preço que tem que vender, tá? Confeiteira que pensa no teu negócio tem que saber precificar. Confeiteira que entra na live e pergunta qual é o preço de venda é preguiça, tá? Então, eu já comecei a eliminar do cardápio doces menos lucrativos. Aquele que eu ficava muito tempo na cozinha e não ganhava nada de retorno, beleza? Eu também tirei aqueles doces que eu odiava fazer. Quer ver uma coisa que eu odiava fazer e eu não tirava do cardápio? Cake pop. Ô, desgraça na minha vida, gente. O negocinho vendo palitinho, escorrido palitinho. Olha, que pânico era trabalhar com aquilo. Mas eu oferecia, por quê? Louca, entendeu? Por que eu mantinha aquilo? Se era um negócio que não me dava prazer, não me dava o lucro que eu queria, mas eu tinha lá porque eu não queria dizer não pro cliente, entendeu? Tirei também, ó, brigadeiro. Tirei, porque eu vi na minha conta que era muito pouco lucrativo pro tempo que eu ficava na cozinha. Olha que loucura, tá? Então eu fui vendo os menos lucrativos, os que eu não gostava de fazer,
os que eu não tinha segurança para fazer, porque quando a gente dana de fazer trocentos cursos ao mesmo tempo, a gente acaba que não fica especialista no que está fazendo. Então, a gente, por exemplo, monta um bolo com insegurança, e isso atrapalha pra caramba no dia a dia que a gente está trabalhando, tá? Você pode achar que não, mas atrapalha. Então, eu também tirei os doces que eu não dominava muito, tá? Que eu perdia material porque eu não sabia, que eu não ia ter a qualidade que eu queria oferecer para o cliente. E aí eu fui enxugando o meu cardápio, beleza? Vi também qual era o meu campeão de vendas, porque esse, gente, se ele fosse lucrativo, eu não posso tirar do meu cardápio, concorda? Né? E aí, eu também fiz uma pesquisa de mercado com os meus clientes. Isso aconteceu principalmente quando eu quis tirar o bolo de pasta americana, tá? Que eu fazia com muita excelência, era muito bonito. Vocês podem olhar lá, ó, zapear no meu Instagram depois. E eu queria migrar para doces comerciais que entrou o chocolatudo. Então, eu também fiz pesquisa com os meus clientes, perguntando, gente, entre esse bolo e esse, qual que chama mais atenção, qual que te dá mais vontade de comer? E eu vi que o chocolatudo era muito pedido, né? Então, você também pode pesquisar o seu cliente, você pode pesquisar o quanto ele está disposto a pagar. E isso eu quero dizer o seguinte, por exemplo, eu, há um tempo atrás, eu queria fazer bolos em buttercream, tá? Vamos supor que o meu cliente não tivesse poder aquisitivo para pagar um bolo de buttercream, que a base é manteiga, que é um ingrediente caro e que se você comprar uma manteiga de pouca qualidade, o gosto vai ser ruim, então você tem que investir num produto muito bom. Será que o seu cliente estaria disposto a bancar um bolo desse? Então tudo isso entra na construção do seu cardápio, tá? E aí eu fui enxugando o meu cardápio, tá? Para que ele batesse com alguns pontinhos que eu vou passar para vocês, tá? Que é questões de dia a dia, beleza? Valeu? Então, eu fui enxugando esse cardápio e adequando a minha realidade de produção, tá? De acordo também com o tempo disponível e com a minha capacidade, tá? Porque não adianta eu querer fazer 1000 doces se eu tenho que ter um estoque para guardar aquilo tudo e eu moro numa casa pequena, se eu tenho uma cozinha pequena, se eu só tenho uma panela, se eu não tenho uma panela mexedora, se o meu forno só cabe em 2 formas. Tudo isso também faz com que você construa o seu cardápio de doces, entendido? Então, ó, se você vai começar o seu cardápio do zero, tá? Começa a pensar num doce que você tenha familiaridade e que você seja especialista. Digamos assim, que você domine as técnicas de fazer aquele doce para que você trabalhe com confiança, beleza? Faz uma pesquisa de mercado, faz a precificação, faz a pesquisa com o teu cliente e aí você monta o teu cardápio. Se você está na situação que eu estava, reformula de acordo com esses pontinhos que a gente está falando, tá? Alguns pontos para vocês se atentarem na escolha dos produtos de vocês, tá? Primeiro é o domínio da técnica para você fazer aquele doce. Você sabe fazer aquele doce com maestria, tá? Você vai conseguir fazer de forma que você vai apresentar um produto com qualidade para o seu cliente? Ok. Capacidade de produção, e nisso entra quantas horas você tem disponível para trabalhar na cozinha, para trabalhar para aquele doce, para trabalhar na divulgação daquilo. Tá? Se você tem uma ajudante ou não, se você trabalha sozinha, se você tem um freezer para que você consiga adiantar seu processo, qual a capacidade do seu forno, se você vai trabalhar com bolos, quanto você consegue assar, quanto você consegue trabalhar nesse período, tá? Equipamento disponível, se você tem batedeira, quero fazer bolo, preciso de uma batedeira planetária, não tenho como comprar uma agora, então não é por bolo que você vai começar, se você estiver começando, tá? Um exemplo que eu dou muito para os meus alunos é o seguinte, brownie, né, e brigadeiros são doces que vocês conseguem começar com baixíssimo custo de investimento, porque vocês não precisam de nada, vocês precisam só de uma panela para o brigadeiro, né, e uma balança, e pro brownie, um bowl, uma espátula e um forno para assar que você já tem na tua casa. Entendeu? Então, você tem também que se adequar com as coisas que você tem em casa. Não vai meter os pés pelas mãos, sair comprando tudo que é utensílio, tá? Para você montar um cardápio de produtos extensos. E espaço físico também conta, tá? Então, se você tem aí na sua casa, se a produção é na sua casa, um espaço para você ter uma produção com muitos doces, beleza?
e a lucratividade deles é muito importante. Por isso você precisa entender a especificação, beleza? Isso é crucial, que às vezes você vai perder dinheiro e vai estar trabalhando para não ter nenhum retorno. Com isso, em cima disso tudo, tá? Você tem um ponto de partida para você escolher os doces que você vai trabalhar. Quando você monta um cardápio organizado, tá? Com os doces lá que você sabe que você produz e você não abre exceção para o cliente, e abrir exceção é perguntar se você faz quindim e você não tem quindim e você dizer que não, e você entender que isso você não está perdendo cliente, tá? Aquele cliente não é teu. Na hora que ele te procurar, por exemplo, vamos supor que você só trabalha com brownie e ele te procurou por quindim, você vai falar, olha, quindim eu não trabalho, mas quando você precisar de brownie, eu tô aqui à sua disposição. Ele vai te procurar pelo brownie, entendeu? Então, tira isso da cabeça, que se você disser um não pro cliente, você tá perdendo dinheiro, você não tá perdendo dinheiro, tá? Quando eu disse sim pro cliente que eu fazia quindim, eu não sabia a mínima ideia de fazer quindim, achando que se eu dissesse não eu ia perder dinheiro, quando eu disse sim para ele, é quando eu efetivamente perdi dinheiro, porque eu não sei nem te falar quantos ovos eu estraguei tentando fazer receita de quindim. E eu tenho certeza que não foi o melhor quindim que ele comeu. Então eu perdi muito insumo e eu provavelmente perdi um cliente. Porque eu falei assim, essa garota é muito ruim, entendeu? Então, você acha que tá ganhando dinheiro, mas na verdade você pode estar perdendo. E aí, com um cardápio organizado de produtos, tá? Você consegue ter uma produção organizada, tá? Você não se frustra, você não se sente incapaz, tá? Você não tem vontade de jogar tudo pro alto, ai, não quero mais ser confeiteira porque não tá dando certo. Você consegue organizar a sua vida. E pode ter certeza, quando você define seu cardápio de produto, dentre outras coisas, tá? Teu dia a dia deslancha, tua produção entra no eixo. Parece que quando a gente diz que não faz, é como se a gente mostrasse assim, eu não sou uma confeiteira completa. Entendeu? E não é isso, tá? Inclusive eu trouxe aqui, por exemplo, 2 caminhos para vocês. Um caminho deles, é você se tornar referência, especialista em um único tipo de doce, tá? Então, vamos supor que você queira trabalhar com um bolo de chantilly. E aí você só vai ter aquilo no seu cardápio, tá? Quais são os benefícios de você trabalhar desta forma, tá? Primeiro, você tem um estoque reduzido, se você tem um espaço pequeno na sua casa para estoque, tá? E estoque é dinheiro parado também. Então, quando você trabalha com um único produto, você só compra lá os insumos para aquele produto e ponto, né? Diferente quando você tem uma gama de produtos extensos, o estoque é gigantesco, né? Então, estoque reduzido. Você também conhece muito bem aquele produto que você está trabalhando, então você trabalha com muito mais eficiência, a sua produção é muito mais organizada, você passa segurança para o cliente do que você está fazendo, entendeu? A pessoa vai te enxergar e falar assim, poxa, ela entende do negócio, então o produto dela é bom, entendeu? Então te dá uma certa autoridade e você se torna referência daquele tipo de produto, né? Eu tenho uma aluna que ela era minha amiga, né? A gente fez um curso junto, depois ela se tornou uma aluna minha, que é a Dani de Faria, não sei se vocês já ouviram falar nela. Ela trabalha somente, exclusivamente com doces decorados. Os doces delas são lindos, gente. Ela tá em tudo que é festa, de cerimonialistas muito renomadas. E ela é fantástica no que ela faz e ela trabalha com doces decorados. Então, eu já tive, por exemplo, a aluna minha que tá aí, que falou assim, me indicaram a Dani de Faria, ela faz doce decorado. Então, ela já é conhecida por isso. Ela é muito boa no que ela faz as coisas com o pé nas costas, entendeu? Ela tem ajudantes, mas ela é especialista e foi isso que ela decidiu para ela. Quer dizer que ela não é uma confeiteira completa? Nada a ver, entendeu? Ela é muito boa no que ela faz, no que ela se propõe, entendeu? Então, tem esse ponto, tá? E você consegue montar uma linha de produção mais eficiente, né? Então, vamos supor, você trabalha com bolo chocolatudo, né? Quando eu trabalhava com bolo chocolatudo. Quando eu trabalhava com bolo chocolatudo, vamos dizer que ele fosse o único produto do meu cardápio. Eu conseguia me organizar em um dia assar todas as massas, no outro dia fazer os recheios e coberturas, no terceiro dia, montagem. Do terceiro em quarto era só montar, porque estava tudo pronto, tá? Então, esses são os benefícios de você optar por um cardápio em que você tenha um único e exclusivo produto, beleza? Seja ele bolo em chantininho, seja ele doce decorado, seja ele brownie, tá?
Brownie não quer dizer que você vai fazer só um tipo de brownie. Você vai fazer brownie, brownie recheado, brownie no copo, brownie na taça, brownie piscininha que a tia fez, brownie para kit de encomenda, brownie para brinde corporativo, entendeu? Então, assim, não quer dizer que você trabalhe com um único produto, que você só vai ter um tipo de venda. Você pode abranger datas comemorativas, você pode vender para empresas, tá? Que dão muitos brindes corporativos. Quando eu tinha só brigadeiro, eu fornecia muito para a empresa, então já forneci para curso de inglês, para Vivo, para academia, para muitas empresas, tá? Com um único produto, porque eu montava kits, entendeu? Dani, não quero trabalhar só com produto, tá? Eu quero trabalhar com bolo, mas eu também quero trabalhar com outros doces. Te impede isso? Tem que ser referência só em um produto? Não. Mas tenha um cardápio enxuto, de acordo com a tua realidade, que é o que a gente está falando, de produção, capacidade de produção, de você dar conta se você trabalha sozinha ou com um ajudante, tá? De estoque, de tudo isso. O que eu gosto muito de indicar para os meus alunos? Eu sempre indico, tá? Isso é uma sugestão minha, que é um bate-papo que a gente está falando de experiências do que eu estudo e dos meus alunos. Quando eu enxuguei o meu cardápio, né? Quando eu ainda produzia, a Áureo tá ali brincando. Eu procurei montar um cardápio em que a linha de produção deles e os insumos que eu usava neles, eles conversassem. Então vou te dar um exemplo, tá? Vamos supor que o meu cardápio tivesse bolo caseiro, bolo no pote e torta na taça, tá? Esses 3. Vou trabalhar com bolos caseiro, no pote e na taça, tá? Os insumos para fazer as massas, por mais que eu possa usar uma massa diferente ou possa unificar, usar a mesma massa para todos, são os mesmos insumos: farinha, açúcar, manteiga, óleo, né? Ovo. Os ingredientes que eu uso para os 3 de recheio, né? E eu só vou mudar os pontos do recheio, são os mesmos basicamente: leite condensado, creme de leite, né? E os aditivos que a gente vai saborizar, certo? Então, com os mesmos tipos de insumos, eu consigo ter pelo menos 3 variações de produtos, né? Ou, por exemplo, bolo chocolatudo e um brownie e um cone trufado, tá? Porque eu ofereço ali mais 2 opções. Todos eles levam matéria-prima que é chocolate, certo? Para fazer o brownie, eu também uso farinha, ovos e açúcar, que eu também uso no bolo. Então, quando reduzi meu cardápio, eu reduzi para um cardápio que os produtos se conversassem, tá? Diferente de eu estar fazendo aqui um bolo e daqui a pouco eu parasse e tivesse que fazer um pirulito de cristal, que o processo é até diferente, entendeu? Que os materiais que eu preciso são diferentes até para eu trabalhar, tá? Então, isso também ajuda a ter um cardápio mais organizado para você trabalhar, tá? E aí, a quantidade de produtos que você vai escolher, você vai ter que sentar e entender a tua realidade de quanto você consegue produzir de uma forma, gente, que você não se acabe numa cozinha, tá? Eu, quando entrei na confeitaria, primeiro que eu tinha uma visão totalmente errada de que quando eu trabalhasse pra mim, eu iria trabalhar menos, né? Isso não é bem uma realidade. Quando a gente se torna dona do próprio negócio, a gente trabalha até mais do que quando a gente trabalha para uma empresa de uma outra pessoa, porque a gente tem muito mais responsabilidade, né? Digamos assim. Mas isso não quer dizer que eu tenha que trabalhar de uma forma que eu acabe com a minha saúde, que eu não tenha nenhum tempo para os meus filhos, né? Se for o caso, você pensou em trabalhar com confeitaria para ter tempo para os teus filhos, que você não consiga curtir um Natal porque você vai estar extremamente cansado, porque você tem um cardápio totalmente extenso e uma confeitaria que você não está organizando de uma forma empreendedora, entendeu? E também tem uma coisa importante: quando você reajusta o seu cardápio para que você trabalhe melhor, né, para que você veja resultado, para que você veja lucro, para que você tenha qualidade de trabalho, qualidade de vida também, você precisa saber dizer não para o teu cliente, né? Então, a Tamara, por exemplo, que vai tirar bolo de pasta americana, tem que entender que quando o cliente chegar para ela e falar assim, eu preciso de um bolo de pasta americana, ela vai ter que saber dizer não. E isso às vezes é dolorido, tá? Mas é preciso. Então, provavelmente ela vai falar assim, ó, gente, fulana, eu não trabalho mais com pasta americana e eu tô numa linha de chantininho, que eu tô vendo que ela tá arrasando, tá? Fico babando teus bolos.
E aí, pode ser que aquele cliente aceite o bolo de chantininho ou que naquele momento não. Pode ser que depois ele volte para você, entendeu? Mas não acho que você está perdendo o cliente, não, tá? Talvez você perca alguns, mas vão vir outros que vão se identificar com o teu trabalho de chantininho e aí é uma construção. Se for só bolos, como definir quantidade de recheios? Então, isso também é uma questão que vocês precisam definir, tá? O que acontece? Sabe quando você vai num restaurante? Isso acontece muito comigo, tá? Eu vou num restaurante, aí eu pego lá, garçom me dá o cardápio. E o cardápio tem milhões de opções de almoço. Eu fico pelo menos 1 hora olhando aquele cardápio e não sei o que eu escolho. Não sei o que eu escolho, tá? Isso acontece também quando vocês têm uma extensão de sabores, tá? Enlouquecidamente para o cliente escolher. Ele fica confuso e atrapalha a tua linha de produção, tá? Então, também reduza a bons sabores ou recheios, tá? Ou o que vocês forem fazer, beleza? Isso também ajuda na tua produção. Ó, Aline, não viro mais noites, consegui me acertar montando meus horários. Isso aí, Aline. Só assim pra gente conseguir ter vida, né? Não é porque a gente entrou na confeitaria que a gente vai ficar lá, ó, se matando numa cozinha, tá? Então isso vem muito da construção do teu cardápio e como você vai gerenciar isso, beleza? Então, você pode ter um cardápio, você pode ter uma construção de um produto principal, que é aquele que te gera maior lucro, e produtos, subprodutos, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo que eu sempre dou. A Ju Moraes, ela é conhecida por bolos em chantininho. É o carro-chefe dela, é o que ela domina com maestria, tá? Eu acho que ela faz chantininho com os 2 pés nas costas e tocando harpa. Mas ela também tem no cardápio dela brigadeiro, tem mini cupcake e tem pipoca, tá? Então ela tem um principal e 3 que acompanham, que são 3 que vão ser pedidos para festas, tá? Então ela tem lá o seu e alguns que ela deve ter feito a precificação dela, que gera retorno, que gera lucro e ela também não abre mão deles. Pode ser que ela goste de trabalhar com eles, enfim. Mas vocês podem ver que ela tem um cardápio enxuto. Quer dizer que ela não vai atender Páscoa? Ela atende Páscoa. Na Páscoa, ela tem um cardápio sazonal. Então, você pode também ter o seu cardápio fixo. Você tem que ter o seu cardápio fixo e o seu cardápio sazonal, que entra em Páscoa, Natal. Precisa necessariamente fazer um outro tipo de produto? Não. Então, por exemplo, quando eu trabalhava com brigadeiro, entrava Páscoa, era kit com brigadeiros, tá? Com o tema de Páscoa. Se você trabalha com brownie, você pode apresentar o seu brownie vestido de coelhinho ou um brownie voltado, uma sobremesa com brownie voltada para o Natal. Então, você pode ajustar os seus produtos do seu dia a dia para as datas festivas, tá? As datas comerciais. Ou você pode ter um cardápio só para essas datas. Então, se no dia a dia você trabalha com bolo de chantininho e cupcake, exemplo, eu sei que a doçurinha da madrinha faz isso, nada te impede que na Páscoa você entre com ovos de Páscoa, tá? Nada impede que no verão você entre, sei lá, com sacolé, mas aqui você tem que entender que é sazonal, vai ser naquele período e depois, ó, sumiu, volta com o dia a dia, entendeu? Ó, exatamente o que eu faço. E a gente vai estruturando esse cardápio. E aí, ó, te pergunto, Dani, não consigo abrir mão de nada, quero fazer de tudo. Tem que ter uma equipe, tá? E você vai ter que ser uma confeitaria com equipe, com espaço, para que você consiga ter uma produção organizada. Então, a gente abre mão de alguns produtos, a gente reformula o nosso cardápio, pensando também no que a gente quer na confeitaria, tá? Com o dia a dia que a gente tem, se você tem filhos, se você não tem, se você tem ajudante, se você tem espaço, se a sua capacidade de produção, tudo isso tem que estar muito alinhado, tá? Tem doce certo para escolher? Não. É o doce que você se adequa, é o doce que você sabe fazer com maestria, é o doce que traz o lucro que você quer, entendeu? Então, não espere que eu fale aqui e fale assim, ó, você vai ter que trabalhar com esse produto. Ninguém melhor para saber que você e os seus clientes. Aí agora a gente vai entrar em ficha técnica, beleza?
Definir o seu cardápio de produtos de acordo com a tua realidade, mulher, tá? Não sai querendo abraçar o mundo com os bracinhos, com as perninhas, com tudo e não vai dar conta, porque não vai dar, e não é porque você não é capaz, é porque é capacidade de produção mesmo. Usei muita coisa, mas você falando, minha vontade de diminuir mais. Às vezes a gente acha que quando tem um cardápio muito extenso, a gente vai ganhar mais dinheiro, mas na verdade não. Quando eu coloquei mais itens no meu cardápio, que além dos brigadeiros, eu percebi que eu ganhei menos no final do mês. Porque minha produção não era organizada, eu não conseguia atender a todo mundo, né? E eu perdia grana. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que realmente sentar e olhar como uma administradora do nosso negócio, sabe? Tem que tirar um pouco o nosso ego de, nossa, eu quero saber todos os doces, eu quero mostrar que eu faço de tudo, para efetivamente focar no assim, o que eu vou ter retorno, o que vai me fazer feliz. Óbvio que você também tem que trabalhar com doce que você tenha prazer em fazer, entendeu? Não adianta você escolher um que você vai estar lá na cozinha odiando o que você está trabalhando, mas também tem que ter essa mente visionária, entendeu? Olhar pra frente e dizer assim, ó, hoje eu tô pequena, mas daqui a uns anos, né, daqui a 1, 2 anos, eu quero ter o meu espaço, minha confeitaria, que aí sim eu vou poder abranger mais produtos, mas nesse momento eu preciso restringir, entendeu? Ó, quanto mais oferece, mais indeciso fica o seu cliente. Exatamente. Pensei que estava lenta, errada em ficar 2 meses na mesma sobremesa. Que bom que comecei bem. Tá errada não, tá? Você pode manter sempre na mesma sobremesa e aí como é que você se destaca? Se de tempos em tempos você renova os sabores que você apresenta, a forma que você apresenta. E aí, se você quiser ir analisar e falar assim, eu consigo colocar mais um doce que eu quero colocar, tá? Porque vai me gerar retorno, vai me gerar lucro e eu gosto, vou adicionar mais um. Só que sempre adiciona com esse pensamento estratégico, tá bom? Fico achando que temos obrigação de apresentar novidades. Então, Carol, apresentar novidades é sempre bom, tá? Não quer dizer que você tem que ter uma novidade sempre no teu caminho, mas, por exemplo, você está focando em bolo caseiro, né? Então, você pode apresentar ele lá no seu formato original, como se fosse bolo da avó. Mas se entra uma forma piscininha, já é uma novidade para você incluir. Então, é uma forma de você levar novidades. Você pode ter um sabor sazonal. Ó, nesse mês, a gente vai ter, por exemplo, verão. Nesse mês, os bolos caseiros, como novidades, vão ter coberturas de frutas, sabe? Mais frescas. Então, também é uma forma de incluir novidades sem que você fique enlouquecida na tua cozinha. Tá bem? Vamos lá. Então, deixa eu falar da ficha técnica aqui enquanto a gente tem tempo, tá? Definir o teu cardápio, você precisa fazer uma ficha técnica de cada produto que você trabalha, tá? O que é a ficha técnica? Essa ficha técnica, ela é um documento em que você registra informações muito importantes do teu doce que você trabalha, tá? É diferente quando a gente vai fazer um bolo para nossa casa, que às vezes a gente, bem, vou fazer um bolo aqui para minha casa, eu vou colocar um pouquinho mais de cacau porque eu quero ele mais intenso, enfim, eu quero, sei lá, diferente. E eu não peso, eu não faço nada direito. Aqui para minha casa tá ok. Mas quando a gente vai colocar isso para venda, para apresentar para o cliente, a gente tem que ter uma padronização. Padronização não só de sabor, para o cliente que é recorrente e compra e ver que o seu produto está sempre igual, sempre com a mesma qualidade, mas também padronização no que você gasta de insumo para fazer esse doce, tá? Então, a padronização, às vezes as pessoas acham que é só a apresentação, tem que estar bonitinho, redondinho, pesadinho. Não, ele também é com os insumos que vocês usam nessa receita, porque eles vão padronizar sabor e padronizar o quanto você gasta naquela receita, entendeu? E isso você consegue através da ficha técnica. Quando a gente trabalha com uma produção padronizada, quando a gente faz o uso da ficha técnica, tá? A gente consegue ver o custo da nossa produção, a gente consegue ver o lucro, tá? Dentro de uma precificação. E lá no final do mês, o ganho que você vai ter é um ganho esperado, tá? Porque você fez tudo pesadinho, tudo direitinho, a quantidade que aquela receita te rende. E aí no final do mês você não vai ter surpresa, né? Porque você perdeu em insumo que você colocou a mais, tá? Com isso você mantém sabor e apresentação. Então a ficha técnica, anota aí para você saber, ela tem 2 principais objetivos, tá? Um é esse administrativo,
É você saber exatamente o custo de cada produto que você produz, tá? Dessa forma, você consegue jogar a sua ficha técnica para a sua ficha de precificação, que eu já falei aqui que é super importante você saber, tá? E aí você vai saber se você está cobrando certo, se você está perdendo dinheiro, se você está lucrando, o quanto você está lucrando. Então, o administrativo é isso. O segundo objetivo da ficha técnica é o operacional. O que isso quer dizer? O que tem na ficha técnica? A ficha técnica, ela descreve os ingredientes que você usa, as quantidades que você usa, os utensílios que você usa, a forma de preparo, o rendimento daquela receita, tá? Tudo, não vai ser essa palavra, tudo detalhadamente, tá? E também entra a foto final desse produto. O que isso vai te ajudar, tá? Hoje, você não tem capacidade de ter um ajudante, mas daqui a um tempinho, acredito eu, que você vai crescer também, você vai ter a condição de ter um ajudante. E esse ajudante, você vai querer que ele reproduza, vamos supor, o seu brownie fielmente como você faz, tá? Óbvio que você vai treiná-lo. Só que se ele tiver uma ficha técnica em que ele consiga seguir o passo a passo ali no dia a dia, vamos supor que um dia você precise se ausentar e não consiga estar ali de olho, na ficha técnica ele consegue seguir tudo certinho e o seu doce vai ser reproduzido como tem que ser. Tá? E aí você mantém padrão de qualidade e apresentação, entendeu? Então ele também é importante quando você tem uma equipe, que seja de uma, de duas, que seja de uma confeitaria inteira, tá? Então, isso é uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer junto com essa construção de cardápio. Construir o seu cardápio, definir os doces, faça uma ficha técnica de cada um e guarde com você, tá bem? Muita gente deixa pra lá e não faz, tá? Isso é bom até para você consultar também. E dessa ficha técnica vai a tua precificação, tá? É através dela que você começa a tua precificação. E se você não faz isso logo quando você define o seu cardápio de doces, para você fazer lá na frente vai dar uma dor de cabeça e não faz sentido. Por quê? Quando você tem aquela parte da planilha ali que você decupa os ingredientes, quanto você usa, quanto você paga, isso é a base para você começar a sua precificação, que vai incluir também, além desse custo de insumo, sua mão de obra, seu custo fixo, né? O quanto você quer lucrar. Então, você precisa disso para sua precificação. Então, por que você não faz uma ficha técnica decente, mulher?